não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí pessoal, tranquilo? Então, antes do vídeo aqui, quero pedir a vocês para serem membros do canal, apoiar o nosso canal, porque o YouTube está cada dia tirando mais inscritos da gente e também não está mandando nossos vídeos para todos os inscritos. Então a gente pede para que você confira sua inscrição, se inscreva se não for inscrito, curta, comente, compartilhe, que isso vai estar ajudando o nosso canal. Vamos continuar aqui divulgando o trabalho do professor Olavo de Carvalho aqui no YouTube com vídeos e também postagens na comunidade. Então é isso aí, segue a gente também nas redes sociais, apoie o nosso canal, que a gente precisa muito de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo. Muitas vezes, quando se pergunta o que é a verdade, a resposta vem no sentido material, quer dizer, a verdade é isto, assim, assim, assim. Em vez de nomear, vamos dizer, as condições gerais que permitem distinguir a verdade do erro. Tá certo? Uma resposta muito comum é aquela que foi dada tempos atrás pelo Bernard Lonergan e Michael Polanyi, de que a verdade não se encontra ao nível das percepções e intuições diretas, mas apenas das grandes regularidades percebidas e confirmadas pela ciência e aceitas pelo consenso da classe científica. Evidentemente, essa é uma resposta de tipo material, ela não está distinguindo quais são as condições que diferenciam a verdade do erro, mas está anunciando um determinado tipo de verdade como sendo o modelo de todas as outras. Eu vejo que isso suscita uma infinidade de problemas, entre as quais o fato de que qualquer verdade científica, entre aspas, é o resultado de uma multidão de verificações feitas sempre com base, vamos dizer, num vocabulário, num corpo de conceitos já aceito de antemão, o que significa que vamos dizer, sempre um recorte, tá certo? E não uma verdade imediata. Em segundo lugar, é evidente que qualquer raciocínio de qualquer tipo só é compreendido mediante um ato intuitivo. Isso eu já expliquei para vocês antigamente. Quer dizer, a percepção da identidade entre duas proposições não é um ato de raciocínio, é um ato de intuição. Tem que ser, ou se ele percebe imediatamente, ou ele vai precisar de outras proposições que, por sua vez, cuja identidade também terá que ser percebida intuitivamente. De modo que se você pega uma comunidade de 10 mil cientistas ou 100 mil cientistas que concordam que tal ou qual coisa é verdade, cada um deles teve de verificar, vamos dizer, os cálculos e demonstrações intuitivamente. Portanto, vamos dizer, você dizer que a verdade está nas conclusões científicas e não nos atos intuitivos originários, isso é a mesma coisa que você imaginar que uma comida, uma refeição, se faz desde a sua etapa final até as suas origens. Quer dizer, primeiro você tem o bife frito, depois você tem o bife cru, depois você tem o bife enxertado numa parte da vaca, e depois você tem a vaca, e no fim aparece uma vaca. É um raciocínio mais ou menos desse tipo. É quase incompreensível que pessoas de gênio como Bernard Lonergan ou Michael Polanyi não tenham percebido o absurdo do que estavam dizendo. Tá certo? Mas sempre é possível que, dentro do contexto de uma determinada discussão, teses que parecem perfeitamente razoáveis dentro do contexto daquela discussão se revelem absurdas quando você as confronta com as exigências básicas do conhecimento humano, fora, vamos dizer, de qualquer contexto acadêmico já pronto. Então, o que eu estou dizendo revela, mais uma vez, a absoluta responsabilidade do indivíduo consciente na busca da verdade. Não há nenhuma autoridade acima da consciência individual para distinguir a verdade do erro. Nem mesmo a autoridade da verdade revelada, porque essa também tem que ser confirmada pelo próprio indivíduo. Quer dizer, para quem Deus escreveu a Bíblia? Para alguma comunidade que já vem com a doutrina pronta, fala, não, a doutrina levou milênios para ser feita e ela só pôde ser feita graças a indivíduos que a compreendiam de algum modo. Então, não há escapatória. Quer dizer, o desespero do ser humano que se vê confrontado com
um universo imenso e imensamente complexo, e que se encontra desamparado no seu esforço de busca da verdade, ele é natural que ele tenda a se apegar a alguma autoridade, mas infelizmente essa autoridade não existe. Você veja, nem mesmo a autoridade do próprio Deus. Se Deus lhe diz uma coisa que você não compreende absolutamente, como que você vai cumprir o que ele disse, meu Deus do céu? É impossível. Portanto, a própria autoridade de Deus depende de um destinatário capaz de compreender as suas ordens, as suas instruções, os seus mandamentos, etc, etc. Não é isso? Se você, sei lá, não cometer adultério, mas o neguinho não sabe o que é adultério, danou-se, como é que ele vai cumprir isso aí? Então, Deus não é idiota de dar instruções incompreensíveis e depois punir quem desobedeceu. Se você olhar os 10 mandamentos, você vai dizer, bom, acho que não tem uma coisa mais clara do que os 10 mandamentos, é clara para todo mundo e por isso mesmo é obrigatório para todo mundo. Se fosse um negócio esotérico, então só seria obrigatório para aqueles que compreendem, né? Então, isso quer dizer que a autoridade do indivíduo, portanto a sua liberdade, é o pilar de todo conhecimento possível. E não havendo, como já foi demonstrado outra vez, não havendo conhecimento racional, somente conhecimento intuitivo, nós somos sempre devolvidos ao mesmo problema da intuição imediata da verdade. Infelizmente, no vocabulário filosófico acadêmico americano, você tem várias palavras que estão com o seu sentido invertido. Não é isso? Um deles é perception. Eles distinguem entre perception e fact. Eu digo, mas se a sua percepção não apreendeu o fato, ela percebeu o quê? Não percebeu coisa nenhuma. Portanto, estão chamando de percepção apenas o fenômeno que se desenvolve dentro da consciência subjetiva e não a sua relação com o objeto. Mas se não há relação com o objeto, não há absolutamente percepção, há apenas uma imaginação. E esta coisa, vamos dizer, está tão é tão viciada que quando você fala a palavra perception, eles já entendem que é uma coisa totalmente subjetiva. O que inclusive contradiz a própria etimologia da palavra, que vem do verbo sepio, sepire, quer dizer apreender, e per, que quer dizer em volta. Quer dizer, você pegou alguma coisa, apreender algo que não está em você, mas que está em volta. Tá certo? Então, se aceitamos este princípio de que a verdade é só aquilo que a comunidade científica nos impõe, então, em primeiro lugar, nós estamos esquecendo qual é a origem cognitiva das conclusões científicas, que é, vamos dizer, a repetição de atos intuitivos por milhares de pessoas que convergem na sua atenção a um mesmo objeto e ali apreendem mais ou menos o mesmo conteúdo verbalizável, descontando o não verbalizável. Pior, este conteúdo tem de ser verbalizado nos mesmos termos e nos mesmos conceitos por todas as pessoas. Isso quer dizer que do conjunto de elementos concretos que formam um fato, só pode ser percebido cientificamente aquilo que já está previamente recortado nos seus conceitos. Tá certo? Isso quer dizer que o que nós entenderíamos por verdade seria uma série de recortes mais ou menos soltos, tá certo? Que não podem formar um conjunto de maneira alguma, de maneira que o sujeito falar em visão científica do universo é uma coisa absurda, isso não existe, jamais existirá. A ciência só tem visão daquilo que ela pode averiguar por seus próprios métodos e não há nenhuma possibilidade dela fazer isso com relação a um objeto chamado o universo. Tá certo? Então se constituiria desses pontos e teria que admitir ainda a hipótese totalmente imaginária de que esses pontos não são jamais contestáveis. O que é contraditório com a própria noção do método científico como algo que está, um procedimento investigativo que está em constante revisão autocrítica de si mesmo. Se a ciência se caracteriza pela constante revisão autocrítica de si mesma, então ela não pode jamais proclamar uma verdade definitiva. Nunca, em hipótese alguma. Tá certo? Daí a chamada, vamos dizer, o subterfúgio praticamente inventado pelo Karl Popper de que o que a ciência produz não são verdades, são hipóteses ainda não derrubadas. E isso é verdade. Este preceito do Popper é verdadeiro e é universalmente aceito pelas mesmas pessoas que acreditam na autoridade universal do consenso científico. Então, você vê que basta isso para que o consenso científico seja uma coisa totalmente absurda, impensável e de fato inexistente. Você pega as grandes questões científicas que estão em discussão no momento, como essa coisa de aquecimento global, não existe consenso algum.
cada grupo proclama que o seu consenso é o consenso de todos, quando o outro lado diz exatamente a mesma coisa. Né? Do mesmo modo, quando você vê as discussões sobre teoria de evolução, que prosseguem cada vez mais acirradas, cada um dos lados proclamando que o outro não tem razão de ser, quando o simples fato de existir prova que tem razão de ser, quer dizer que as duas hipóteses são absolutamente são viáveis enquanto hipóteses, elas não são demonstráveis. Tá certo? Eu até hoje não vi nenhuma prova definitiva a favor ou contra a teoria da evolução, e eu acredito que não existirá jamais, porque o campo de observação é praticamente ilimitado. Você dizer, a totalidade da vida biológica sobre a Terra. Eu digo, bom, isso é inabarcável, não tem como você chegar a uma conclusão disso aí, tá certo? Então, você pode aceitar uma hipótese, como pode raciocinar, não aceitar, mas pode raciocinar em cima de uma hipótese como em cima da outra, e o erro provém de você tomar essa hipótese como sendo uma verdade finalmente, definitivamente demonstrada. Isso não tem como fazer isso. Essa, vamos dizer, é uma atitude de pura autoafirmação grupal. Quer dizer, é uma presunção de poder. Quer dizer, nós estamos com a verdade e você não tem o direito de você colocar isso em questão. Tá certo? Daí que o fato de que frequentemente se recorra a boicotes, sacanagens, mentiras, difamação, etc., etc., o que mostra que a discussão científica já degenerou e não é científica mais há muito tempo. Então, a autoridade da ciência, se existe, é a autoridade da consciência crítica, tá certo? Que está continuamente se corrigindo e que deve atenuar, vamos dizer, as certezas estabelecidas e favorecer sempre a busca de novas e novas e novas descobertas. Essa é a única autoridade que a ciência tem. Ela não tem autoridade de fazer nenhuma afirmação objetiva sobre a realidade. Absolutamente nenhuma. Tá certo? Nem nos setores mais modestos. Né? Você veja, por exemplo, a discussão que existe há 50 anos a respeito das comidas gordurosas. Se elas matam ou se elas são indispensáveis à salvação da humanidade. Ninguém sabe. E isso não é nenhuma questão, vamos dizer, de abrangência universal. É apenas um detalhe técnico da terapêutica. Nem isso os caras sabem, tá certo? Então, a existência da dúvida científica é uma condição indispensável para a existência da própria ciência. Tá certo? Agora, o Lonergan, quando ele propôs esse negócio, ele tinha como modelo a teoria copernicana, quer dizer, o heliocentrismo. Né? O heliocentrismo é algo que desmente a percepção intuitiva e, no entanto, é verdade. Eu digo, bom, mas ele desmente a percepção intuitiva de algumas pessoas e confirma a de outras, entre as quais o próprio Copérnico. Quer dizer, Copérnico, efetuando certas medições e observações, chegou a uma certa conclusão. Como é que ele capta esta conclusão, se não por um ato intuitivo? Né? Então isso quer dizer, Copérnico intuiu a verdade corretamente, enquanto outros estavam apenas intuindo um conjunto de aparências. Supondo-se que a teoria copernicana esteja provada definitivamente que não está, aliás, até hoje não está, e creio que não estará jamais. Né? Eu não creio que seja possível ninguém determinar a posição exata da Terra no universo, porque ninguém sabe exatamente onde acaba o universo. É uma coisa muito simples, né? Então você não sabe se ela está no centro, no canto esquerdo, em cima, embaixo. Ninguém sabe isso e não saberá jamais. Tá certo? Vamos dizer, você pode somar indícios, somar, mas uma soma de indícios não constituirá jamais uma prova, constituirá apenas, vamos dizer, um conjunto indutivo de indícios. E eu vejo que a cada geração que passa, parece que os cientistas, não todos evidentemente, mas aqueles que opinam em público, cientistas formadores de opinião, têm uma dificuldade maior em conviver com a incerteza. E uma compulsão enorme de provar que a sua teoria está certa e que todas as outras estão erradas. Em vez de dizer, olha, isso aqui é só mais uma teoria, pode ser que seja, pode ser que não seja, e vamos continuar observando, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. Quanto tempo? Ninguém sabe. Né? Enquanto existir humanidade, enquanto existir ciência, as pessoas vão continuar levantando hipóteses. Algumas parecerão mais adequadas durante algum tempo, outras menos. Mas depois tudo pode mudar e pode surgir outras hipóteses nas quais ninguém havia pensado. Tá certo?
Então, esta é a condição real da investigação científica. O que confunde o meio de campo é a famosa confusão de ciência com tecnologia. Quer dizer, o fato de que a ciência consiga produzir determinados efeitos é usado como prova de que ela está na realidade. Eu digo, bom, ela está na realidade dentro do campo propositadamente recortado para produzir aqueles efeitos. O que não quer dizer que isso seja generalizável para outros campos. Tá certo? Então, toda e qualquer aplicação tecnológica de um conhecimento científico o funde com uma infinidade de outros conhecimentos que não são científicos e não podem ser provados de maneira alguma. E se você disser, bom, mas as observações científicas podem ser tornadas mais exatas pelo uso de equipamentos. Daí surge aquele famoso problema do Theodore Porter, de que quem vai manejar os equipamentos e como eles vão aprender a manejar os equipamentos. Quando você vê que o aprendizado do manejo de qualquer equipamento científico depende do contato pessoal entre o instrutor e o aprendiz, envolvendo ali uma série de comunicações, inclusive não verbais, quer dizer, jeitos de pegar, jeitos de olhar, etc, etc, você vê que o campo da subjetividade é tão imenso quanto na observação a olho nu. Tá certo? Mas, vamos dizer, o mito, vamos dizer, da ciência como suprema autoridade cognitiva, ele se apoia também num outro fator, que é o da profissionalização das várias atividades. Você vê que a história disso é um negócio enormemente complicado. Então, eu estou tentando reconstituir, para o livro Introdução ao Método Filosófico, somente alguns capítulos da história da profissionalização da atividade filosófica em particular, não das outras atividades. E ali você já vê que a coisa é um saco de gatos. Por exemplo, durante uma boa parte da Idade Média, as universidades eram consideradas, vamos dizer, o suprassumo da autoridade cognitiva. Mas isso é por quê? Porque o povão em volta ninguém sabia o que os caras estavam discutindo lá. Primeiro que eles só discutiam em latim, enquanto o povão falava em alemão, italiano, inglês, etc., e não entendia nada do que eles estavam falando. Então era, por assim dizer, uma autoridade mítica, né, que vagamente se confundia com a autoridade da própria igreja, que na verdade não tinha nada a ver com isso, porque as universidades surgiram como entidades independentes, não foram fundadas pela igreja, tá certo? E muitas vezes se colocavam em oposição à igreja. Com o advento da reforma protestante, a coisa se complica mais ainda, porque as universidades aí, já apropriadas em parte pela igreja e em parte pelos governos locais, muitos dos quais tinham aderido ao protestantismo, se tornam centros de defesa intransigente da sua respectiva ortodoxia religiosa e automaticamente perdem a autoridade cognitiva e começam a aparecer outras entidades de tipo acadêmico que não davam diploma, simplesmente o sujeito estudava e o professor atestava que o aluno era bom, que era ruim, mas não conferia um diploma. Então, aí você tem um recuo da profissionalização. Isso aí por volta do século XVI. Né? E daí surge também uma infinidade de intelectuais e cientistas que estão fora da universidade, mesmo porque as novas modalidades de estudo e de investigação, que marcam o advento da chamada ciência moderna, requeriam equipamentos que as universidades não tinham. Então você precisava achar um príncipe, um conde, alguém com dinheiro que financiasse, né, a compra ou construção dos seus equipamentos. Então a ciência começa a se desenvolver fora da universidade e você tem uma espécie de desprofissionalização. Você vê que muitos dos grandes cientistas modernos não eram cientistas no sentido profissional. Descartes nunca foi remunerado pela sua atividade científica, ele era um militar aposentado e tinha uma renda da fazenda dele. Tá certo? Leibniz era um diplomata de profissão, Bacon era juiz de instrução e assim por diante. Quer dizer, eles estavam em outras profissões, não eram cientistas profissionais no sentido moderno da coisa. Alguns eram, tá certo? Outros não. Então você vê que aí o perfil profissional, tanto dos filósofos quanto dos cientistas, já tinha se dissolvido, tinha virado uma coisa de uma variedade imensa. Acontece que, vamos dizer, a partir do século XX, sobretudo da segunda metade do século XX, a tendência à profissionalização de toda a atividade intelectual é muito acentuada, e a profissionalização corresponde, então, vamos dizer, a uma hierarquia baseada na posse de certas credenciais escolares. Por exemplo, no Brasil, para ser um
Ascensorista, você precisa mostrar um diploma de escola primária, senão você não é aceito. Quer dizer, para você contar de 1 a 10, até do primeiro até o 10º andar, você precisa ter um diploma da escola primária. E assim por diante. Ora, o que acontece é o seguinte, é que isto, vamos dizer, foi uma promessa de que a educação universal eliminaria as grandes diferenças socioeconômicas. Mas isso é materialmente impossível, porque se você formula certas exigências curriculares, até para as profissões mais modestas, de sapateiro ou assessorista, nas profissões mais rentáveis, você exige mais credenciais escolares ainda, de maneira que o sistema todo sobe sem mudar a estratificação interna. É exatamente o que aconteceu, o que é demonstrado pelo Randall Collins no livro The Credential Society. Né? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.